Então, nós vamos apresentar aqui, primeiro, os resultados das 8 fases do inquérito sorológico de adultos, pessoas maiores de 18 anos, na cidade de São Paulo. Vocês sabem, foi, então, a fase 0, mais 7 fases, e nós vamos apresentar, então, os dados consolidados de todas elas. A importância do inquérito é conhecer a situação sorológica da população e direcionar estratégias de atenção à saúde para os casos suscetíveis ao longo de todas as etapas. Foram 9 fases com coleta e entrevista realizada pelos profissionais de 472 unidades básicas de saúde. A base de dados foi o IPTU de 2020, mais os hidrômetros de 2017, mais a estratégia de saúde da família, os domicílios constantes e prontos para ter resposta em todo o inquérito epidemiológico. A metodologia da testagem, o teste utilizado é o imunocromatográfico, IgM-IgG, aprovado pela Anvisa com sensibilidade de 97,87 pela USP. A análise, os exames são realizados em ambiente laboratorial com iluminação adequada, a partir do soro centrifugado por técnicos de nível superior, que foram calibrados para leitura e com padronização para análise, realizados no LabZoo, que é o laboratório da Covisa da Secretaria Municipal de Saúde, com certificação do Instituto Adolfo Lutz. Os testes estão, todos eles, armazenados numa soroteca própria e permitem certificação. Aqui, então, todas as etapas estão aí dispostas. Estima-se, então, no momento atual, fase 7, a prevalência é de 13,6%, ou seja, 1.614.274 pessoas podendo alcançar, que já teriam tido contato com o vírus, podendo alcançar 15,8% de prevalência, algo em torno de 1.875.406 pessoas. O destaque aí nesta apresentação é para a fase 5, onde a fotografia daquele inquérito apontou 1.994.102 pessoas de prevalência de contato com o SARS-CoV aqui na cidade de São Paulo. A prevalência de infecção do SARS-CoV-2, por coordenação regional de saúde, o pico da fase 5 coincidiu com a introdução e consolidação da flexibilização na fase amarela do Plano São Paulo. Foi o início, esse início se deu no dia 24 de julho. Os movimentos populacionais de deslocamento casa-trabalho, com predomínio nas regiões dormitório do território, ou seja, nesta fase 5 do inquérito, nós tivemos uma prevalência mais elevada nas regiões chamadas dormitório do município. Os patamares elevados mais constantes foram na Zona Leste, que chegou a 19,6%, e na Zona Sul da cidade, a 19,6%. Os destaques sociodemográficos de todas as 8 fases são os seguintes. Faixa etária. A partir da terceira fase, se consolida a maior prevalência em jovens e adultos até 49 anos, sendo maior na fase 7, na faixa de 35 a 49 anos, 19,2%. A escolaridade. Consolidou-se a relação inversa da prevalência com a escolaridade, variando de 3 a 6 vezes mais na fase de 1 a 7. Raça e cor. A prevalência da infecção entre os indivíduos de raça e cor preta e parda foi sempre maior do que na raça de cor branca, chegando ao dobro nas fases 4 e 7. Classe social. O maior risco de infecção nas classes D e E, de 2 a 6 vezes mais do que na classe A e B. Moradores no domicílio. Domicílios com 1 ou 2 pessoas mostraram-se consistentemente menores que nos domicílios com 5 ou mais moradores,
chegando ao dobro na fase 4. Distanciamento social. À exceção da fase 3, todas as fases, a prevalência entre os indivíduos que não aderiram ao distanciamento social foi maior, de 1 a 3 vezes. A menor adesão é entre jovens e adultos. E o regime de trabalho, é evidente a proteção pelo teletrabalho, que mostra uma proteção de 2 a 4 vezes maior do que aquelas pessoas que têm que sair para trabalhar. Aqui, este gráfico também é bastante importante, mostra a distribuição da prevalência no município pelo IDH da cidade. Essa região do centro expandido, azul, IDH mais alto, amarelo, IDH intermediário, e o vermelho, os IDHs menores da cidade. As prevalências por faixa de IDH foram consistentemente menores na faixa de IDH alto, quando comparadas às faixas de IDH intermediário e baixo. A diferença de prevalência entre o IDH alto e o IDH baixo foram significativas nas fases 2, 3, 6 e 7. A estimativa de prevalência na faixa de IDH mais alto oscilaram entre 3% e 9,5%. Este gráfico mostra a proporção dos assintomáticos, a proporção de indivíduos que não referiram sintomas gripais desde o início de março, chamados assintomáticos, revelando uma proporção alta, entre 31,1% e 43,7% de assintomáticos. Esse gráfico, também bastante importante, mostra a curva de casos no município. Desde quando o prefeito fez o decreto em 3 de março, o decreto municipal do isolamento social, nós tínhamos naquele momento a orientação do Ministério da Saúde, que era exatamente para que as pessoas sintomáticas ficassem em casa. Todo o monitoramento era feito nesse momento pelas unidades básicas. Tivemos aí uma mudança importante de protocolo, quando passamos a testar os sintomáticos e encaminhá-los à internação nos hospitais de campanha, e também iniciamos todas as ações nas comunidades. Logo em seguida, quando começa a ter a elevação do número de casos, nós passamos a acompanhar os distritos da cidade com maior incidência de casos. Eram 14 inicialmente, depois passaram para 18. Tivemos o pico de casos na cidade no dia 1º de junho, né? E aí iniciamos, depois do chamado platô de estabilidade, os estudos com os inquéritos sorológicos que nos orientaram no processo de flexibilização dos vários setores da economia da cidade. E aí o gráfico vai demonstrando a realização de cada inquérito nas fases de descenso, de desaceleração da doença e do número de casos aqui no município. Então, a partir da observação epidemiológica com a diminuição dos óbitos, casos e da solicitação de vagas de internação, em junho de 2020, a Secretaria Municipal, então, inicia todo esse processo dos inquéritos sorológicos, objetivando consolidar os marcos e as evidências à luz de metodologia científica. As maiores evidências do inquérito no município de São Paulo, nas suas 8 fases: maior prevalência na classe social D e E, entre jovens e adultos até 49 anos e nas pessoas nas regiões de IDH baixo da cidade. Os fatores protetivos: o teletrabalho, o distanciamento social, com uma menor adesão nos jovens, e a escolaridade de 3 a 6 vezes menor no nível superior. Então, essa é a consolidação de todas as 8 fases do inquérito sorológico de adultos na cidade, que foram fundamentais no sentido de que a gente montasse toda a estratégia de saúde neste período, sobretudo quando o município passou a fazer a flexibilização da abertura aqui no município.